Fala, meus amigos, professor Bruno Klippel de volta aqui no nosso 7º episódio da minissérie Passaporte OAB 2022. A gente fala muito de segunda fase da OAB, mas, logicamente, você tem que passar na primeira. Para fazer a segunda, você tem que ser aprovado na primeira, que até te dá a chance de, se reprovado na segunda, realizar a repescagem. E saiba o seguinte: a maior taxa de reprovação é na primeira fase. A maioria dos alunos acaba reprovando na primeira fase porque são 17 disciplinas, muita coisa para lembrar. É a faculdade toda, são 5 anos que você tem que lembrar para fazer a prova da OAB. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre prioridades. Então, o tema do nosso episódio de hoje, o que você deve priorizar nos estudos para a primeira fase da OAB. Fazendo o link, claro, já com a segunda fase, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então a gente tem que saber priorizar, não só na OAB, na vida, né? A gente não consegue fazer tudo, ter tempo para tudo. Então a gente vai priorizando aquilo que é mais importante. E na prova da OAB, na primeira fase, também é assim. Então vamos lá, por ordem de importância. O que você vai priorizar? Primeira matéria que você tem que estar afiado ali: ética, estatuto da OAB. Por quê? Porque dentro da estrutura da prova de primeira fase é a disciplina com maior número de questões. Então, mais do que qualquer outra disciplina, nós temos questões de estatuto da OAB, de ética. Então, isso você tem que priorizar. Você não pode, de forma nenhuma, ir para a prova da OAB sem saber, sem ter estudado a fundo, sem ter feito muitas questões sobre ética e estatuto da OAB. Você tem, em média, 8 questões. Então, das 40 para você ser aprovado, você tem 8 só de uma matéria. E é muito comum, como as questões elas se repetem, é muito comum as pessoas fecharem estatuto da OAB, ética profissional, ou de 8 acertarem 7 questões. Isso é muito comum, é muito normal. Então, ponto importante aqui pra gente, ok? Depois, a gente vai priorizar aquelas matérias que são base da faculdade. O que seriam matérias base de faculdade? Constitucional, administrativo. Penal, processo penal. Civil, processo civil. Trabalho, processo trabalho. Por quê? Porque nós temos aqui o maior volume de questões. Você tem aqui, no mínimo, das 80 questões nesta base, você tem umas 60. E vejam, são aquelas matérias que você mais estuda na faculdade. Então a chance de você acertar também se eleva. Então, repetindo: constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho. E as outras matérias da faculdade? Nossa, eu tive tantas matérias da faculdade, eu tive eleitoral, eu tive previdenciário. Não cai. Por enquanto não cai. Elas não estão inseridas na nossa primeira fase. Então você não precisa estudar para a OAB, você não precisa estudar todas as matérias da faculdade. Não. E, por fim, olha o que eu coloquei. Se der tempo, você vai estudar, apenas se der tempo, você vai estudar aquelas matérias que têm poucas questões. Ambiental, por exemplo, você tem em média 2 questões. É muita matéria para 2 questões. Aí você tem também internacional. Você tem direitos humanos. 2 questões. Então eu vou estudar tudo de internacional para uma questão, tudo de direitos humanos para uma questão, tudo de ambiental para 2 questões. Isso se der tempo. Não, Bruno, eu estou apertado, não tenho tempo para fazer o estudo de todas essas matérias. Então, o que eu vou fazer? Recomendação minha: por enquanto, deixe de lado essas questões: ambiental,
internacional, essas matérias, né? Internacional, ambiental, direitos humanos, deixa de lado. Estuda isso que nós falamos aqui, Estatuto da OAB e Ética, e depois aquelas matérias que são base da faculdade, ok? E um ponto importante para a gente fazer o link com a segunda fase da OAB. Olha aqui, ó, priorizar dentro desse estudo as matérias que estão relacionadas à sua segunda fase, as disciplinas que estão relacionadas à sua segunda fase. Então a minha segunda fase, ela é direito do trabalho e processo do trabalho. Então dentro desse meu cronograma de primeira fase, eu vou priorizar esse estudo. Por quê? Porque eu estarei fazendo uma revisão antecipada. Eu não falei para vocês da importância da revisão para a segunda fase? Eu não falei já para vocês que a gente começa o estudo para a segunda fase com uma revisão de direito material e processual do trabalho? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou antecipando essa minha revisão, facilitando depois o estudo para a segunda fase. Como? Estudando para a primeira. Ao estudar direito e processo de trabalho para a primeira fase, eu estou antecipando esse estudo já para a segunda. Eu vou chegar no estudo para a segunda fase já mais tranquilo, já menos apertado de tempo e de matéria? Sim. Então esse é um ponto importante aqui. Priorização. Tá bom, meus amigos? Volto amanhã, sempre às 18 horas, com mais um episódio aqui nessa nossa minissérie. Eu vou falar amanhã sobre como estudar certo para passar tranquilo na segunda fase da OAB. Espero todos vocês. Um abração.